Olá, tudo bem? André Flix com vocês. Estamos no segundo episódio dessa maratona dos nossos vídeos para falar de comercial, contratação, treinamento e também prospecção. É uma série de 5 episódios que vai mapear todos os 15 pilares poderosos do comercial. E é exatamente isso que eu quero dar continuidade com vocês. E por isso eu quero trazer um conto aqui para a gente encontrar as pessoas que realmente são capazes de realmente viver algo gigantesco na vida. E é isso que eu realmente busco. Por isso que eu quero agora parafrasear esse texto para todos vocês. Vamos lá? Precisa-se de pessoas que têm os pés na terra e a cabeça nas estrelas, capazes de sonhar sem medo dos sonhos, tão idealistas que transformem seus sonhos em metas, pessoas tão práticas que sejam capazes de transformar as suas metas em realidade, pessoas determinadas que nunca abram mão de seus destinos e arquitetar a sua vida, que não tenham medo de mudanças e saibam tirar o proveito delas, que tornem seu trabalho objeto de prazer e uma porção substancial de realização pessoal, que percebam na visão e na missão de suas vidas profissionais e suas dedicações humanistas em prol da humanidade, um forte impulso pela sua própria motivação. Pessoas com dignidade, que se conduzem com coerência seus discursos, seus atos, suas crenças e também seus valores. Precisam de pessoas que questionem pela simples constatação, mas pela necessidade íntima de só aplicar as melhores ideias. As pessoas que mostrem sua face de parceiros legais, se mostrarem superiores nem inferiores, mas iguais. Precisam de pessoas ávidas por aprender e que se orgulhem de absorver o novo. Pessoas de coragem para abrir caminhos, enfrentar desafios, criar soluções, correr riscos calculados, sem medo de errar. Precisam de pessoas que construam suas equipes e se integrem nelas, que não tomem para si o poder e saiba realmente compartilhar. Pessoas que não se empolguem com o seu próprio brilho, mas com o brilho e resultado alcançado realmente em conjunto. Precisam de pessoas que enxerguem as árvores, mas também prestem atenção na magia das florestas, que tenham percepção do todo e também da parte. Seres humanos justos que inspirem confiança e demonstrem confiança nos parceiros, estimulando-os, energizando-os, sem receio que façam a sombra, mas sim orgulhando eles. Precisam de pessoas que criem em torno de si um ambiente de entusiasmo, de liberdade, de responsabilidade, determinação e respeito, e também amizade. Precisam de seres racionais, tão racionais que compreendam que sua realização pessoal está atrelada à vazão de suas emoções. E é na emoção que encontramos a razão de viver. Por isso que eu tenho todos vocês junto de nós. E André Flix, é isso aí. Então a gente vai dar continuidade agora ao nosso vídeo, que a gente vai falar bastante de contratação, de treinamento e também de prospecção. Eu quero dar continuidade às nossas aulas aqui exatamente nesse momento. Gente, quando a gente fala... Vou deixar aqui essas canetas. Quando a gente fala de contratação, a gente está falando realmente de um mundo gigante, né? Como que a gente vai realmente contratar, como que a gente vai trazer para dentro de casa as pessoas mais certas e mais corretas para compor o nosso grupo, as nossas equipes. E eu vou te falar uma situação, eu já errei muito. Eu gastava 40% do meu tempo dentro da empresa só pensando em gente, só pensando em contratar. Esse texto que a gente acabou de passar para vocês agora realmente faz toda a diferença, porque é o sonho de encontrar aquelas pessoas para trazer para dentro de casa. Então, assim, a gente começa numa situação o seguinte, a gente desenhar a vaga realmente. Qual que é o perfil dessa pessoa? Quando a gente fala de perfil, eu trago algumas ferramentas aqui para vocês que pode fazer a diferença. Qual que é essas ferramentas? Eu trago o DISC e trago também Enneagrama. Eu não sei se você conhece sobre personalidade, mas é importante a gente conhecer. Nós, como diretores, CEO, enfim, da maneira que você quiser falar, eu falo o seguinte,
Quanto mais a gente conhece a personalidade das pessoas, melhor a gente pode cuidar delas, melhor a gente pode encaixar elas realmente no lugar certo dentro da empresa. Então, quando eu até mesmo fiz o DISC e também o Enneagrama, a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai entendendo como funciona a cabeça do outro, como que ele realmente pensa, e o que ele realmente pensa, e como que a gente pode cooperar com ele e ele também cooperar com a gente. Como que a gente vai colocar algumas tarefas ou até mesmo deixar algo assim para impulsionar ele dentro da empresa. É exatamente essas coisas que a gente começa a aprender quando a gente faz DISC e faz Enneagrama. E aí a gente fala de perfil também, né? Qual que é o perfil desse colaborador realmente? É um perfil mais ousado? Não? Enfim, qual que é o perfil que você deseja? E aí a gente fala também de idade. Qual que é a idade importante que realmente formate essa vaga para contratação de comercial, né? Deixa eu escrever aqui, comercial. Então é uma contratação para o comercial. Nossa, minha caneta está terrível. Mas é isso. Então, e aí qual que é a idade melhor? É assim, a gente precisa até pensar, né? Para colocar a idade ali no anúncio, eu acredito que não seja bom. Depois você filtra todos os currículos e você vai conseguir se organizar. E aí eu pergunto também, vocês contratam ele? Ele precisa ser graduado ou não? Eu acredito que depende muito. Em várias situações dentro de uma empresa de formatura, a gente precisa alguns meninos das faculdades, enfim, das faculdades mais renomadas, eu digo, que eles estão realmente, eles são muito ligados àquela faculdade. Mas nem sempre essas pessoas, esses meninos ou essas meninas, eles estão muito alinhados com esse desejo, essa faca nos dentes de buscar realmente a turma para trazer para dentro de casa. Então é importante pensar nisso. Em alguns momentos, será que a gente precisa aqueles cara batalhador que vai lá, bate na porta, alavanca, faz e acontece todo dia para realmente trazer a comissão, trazer o fechamento de contrato e junto com isso vir o dinheiro da comissão para ele realmente aumentar o salário dele, ele cuidar da família dele, enfim, toda essa situação? Alguém que tenha esse desejo de chegar lá e tenha esses pés no chão, os pés na terra, né, como eu acabei de falar, e talvez a cabeça nas estrelas. É isso que eu realmente sonho, né? E quando a gente fala desse outro ponto aqui, ó, veículos realmente, como que é essa situação? Deixa eu pegar mais pincel atômico aqui, peraí. Quando a gente fala dessa situação de veículo realmente, como que é isso? Nós precisamos de um colaborador que tenha veículo? Depende muito da situação sua, da cidade, onde ele vai atender, onde ele não vai atender, porque aí você pode se organizar para trazer essa pessoa com veículo ou não, tá bom? Então é importante isso também. Agora, nesse momento que nós estamos de pandemia, não, né? Nesse momento, a gente está fazendo a maioria por WhatsApp, por Zoom, enfim, mas já está começando as reuniões presenciais também, tá bom? Então é importante pensar nisso. Um ponto importante aqui, ó, informar a remuneração. Gente, a remuneração, ela tem que estar muito clara na vaga. Eu colocava assim, ó, só vou fazer um cálculo para vocês. Vamos falar que ele tinha um salário de 1.500, eu deixava mais uma comissão por volta de 4.500, nós estamos falando em 6.000 de salário. O que eu fazia? Salário potencial a R$6.000 por mês. Quer dizer, eu já trazia as pessoas que realmente desejam ganhar mais, as pessoas que almejam um salário melhor, né? A pessoa que talvez esteja lá procurando R$1.500 ou R$2.000, ela nem entra nessa vaga, né? Ela nem se candidate a essa vaga. Isso assim, não é regra, né? Mas é uma situação que pode acontecer muito, tá bom? Depois, quando a gente fala, então, e a remuneração também, deixar claro que é salário mais comissão, ou se não contratado por MEI, ou enfim, ou por CNPJ, da maneira que você for realmente contratar, tá bom? Um detalhe que eu falo sempre, ó, é isso aqui, ó. Não fecha a vaga nunca, deixe a sua vaga de comercial aberta. Sempre você vai estar recebendo currículo e trazendo pessoas para você fazer entrevista e conhecendo essas pessoas para você encontrar o perfil do texto que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Então, assim, esse ponto eu nunca fechava a vaga de comercial, sempre estava aberta, para a gente estar entendendo quais as oportunidades que eu tenho de trazer gente boa realmente para somar com a gente. Job description, o que é isso? É você realmente ter um job description, o que é o job description? É uma relação completa de tudo que esse colaborador vai fazer.
Ele é contratado para o comercial? Sim. O que ele vai fazer? Ele vai fazer prospecção, ele vai fazer atendimento à comissão de formatura, ele vai na sala de aula, ele vai fazer atendimento, vai fazer reunião, apresentação em sala, ele vai se comunicar com gente, com muita gente, ele vai ter que bater na porta das faculdades, das salas de aula, né? Ele vai ter que fazer prospecção pelo Instagram, enfim, ele vai ter que fazer todo esse trabalho tem que ter um método, um processo claro para ele fazer todo dia realmente. Então, o Job Description aqui, ele pode ajudar muito você a se organizar para você ter essa pessoa, porque quando você escreve todos os pontos que ele vai fazer realmente, mas com detalhes, gente, até mesmo quando você vai fazer treinamento, eu vou chegar uma hora aqui que eu vou falar de sistema, não sei aonde, mas eu vou falar de sistema, eu acho que é no treinamento eu vou falar de sistema. Você vai dar o treinamento do comercial, por exemplo, quando o treinamento ele vai entrar na tela 1, depois para a tela 2, vai preencher isso, preencher aquilo e tal, é esse nível de Job Description que você precisa escrever, 100% detalhado para você conseguir organizar esse mapeamento dessa pessoa, do que ele realmente vai fazer e como que você vai organizar toda essa situação, tá bom? Aí depois, quando a gente fala depois de Job Description, para você ter isso tudo mapeado, a gente vai organizar também, onde a gente vai divulgar essa vaga. É site de emprego, é Facebook, ou talvez até as pessoas e formandos que já se formaram com você. E eu gosto muito desse perfil, sabe por quê? Porque quando a gente traz alguém que já se formou conosco, qual que é a grande situação? Gente, ele já tem a marca tatuada no peito dele, ele já gostou muito da empresa, ele já tem já é muito ligado à empresa porque ele fez a própria formatura dele com você. E isso pode ajudar muito essa pessoa a ter já a marca tatuada, enfim, ele já vai ter comprado a ideia da empresa inteira, tá bom? Então, esses pontos quando a gente fala de desenhar a vaga que são realmente importantes para você organizar passo a passo dessa vaga para você contratar essa pessoa. Maravilha? Então isso, e você vai receber centenas de currículos sempre, todo mês, e você vai começar a filtrar realmente toda essa situação aqui. Quando a gente fala dessa vaga, a gente fala de filtrar, eu filtro até assim, por localização onde a pessoa mora, se ele mora muito longe, enfim, a gente já começa a filtrar dessa maneira também, a gente consegue organizar tudo isso. Por quê? Porque se ele mora muito longe, ele pode possivelmente ter uma despesa muito grande para ir até o escritório todo dia. Enfim, você precisa pensar em cada detalhezinho para tentar ser o mais simples possível para trazer esse colaborador para dentro de casa. Tá bom? E você precisa olhar todos esses mínimos detalhes, até a despesa que ele vai vir, que ele vai ter da casa dele até mesmo no escritório todo dia ou na região que ele vai atender, né? Se ele não precisar vir no escritório todo dia, ok, mas se ele precisar vir, realmente é um detalhe importante a pensar. Ou quando você contrata um comercial a 200 quilômetros, ele mora na cidade, ele vai atender a região dele. Ok, aí tudo bem, aí tá tranquilo, porque vamos falar que ele vem uma vez por semana, uma vez cada 15 dias para o escritório. Isso já aconteceu com a gente tinha um colaborador numa cidade a 165 quilômetros e ele vinha uma vez cada quinzena ou até mesmo uma vez por mês para participar da reunião quinzenal que a gente fazia presencial, tá bom? Que hoje em dia, por Hangout também, por Zoom, enfim, está funcionando muito bem. Então, esses pontos todos que é importante a gente pensar detalhadamente, tá bom? É isso aí, vamos entrar agora. Eu quero entrar falando de entrevista realmente com vocês. Como que é a sua entrevista de trabalho? Essa história da entrevista de trabalho é importante porque a gente precisa ter um plano muito claro para fazer a entrevista de trabalho. Um plano muito eficaz de fazer, né? E eu geralmente para as nossas turmas de mentorado, que a gente já distribui, na verdade, 3 roteiros muito completos para você fazer a entrevista com ele. E lá a gente fala da inovação que ele realmente pode trazer, se ele é uma pessoa que tem iniciativa, se ele é proativo. Quer dizer, todos esses detalhes aí a gente acaba olhando e perguntando para ele como que ele faria numa situação tal ou numa situação X. E aí também, por exemplo, como que ele é em organização, né, dos detalhes do processo mais complexo, que é contrato, que é documento, enfim, como que ele cuidaria disso? E aí a gente vai entendendo como que é realmente esse colaborador. Porque um ponto é muito importante e muito claro a gente falar. Um colaborador, gente, se ele for o cara mais metódico que tem e ele realmente não conseguir chegar lá, não conseguir fechar contrato, realmente também não tem sentido. Só que se a gente trazer o cara mais louco do mundo, né, que fecha muito contrato e ele não cuida da base, da estrutura interna de processo interno, realmente também ele pode ser um desafio enorme para você dentro de casa. E tem hora que é melhor não ter esse colaborador. Por quê? Porque
um projeto que se ele faça uma curva ou outra no meio do caminho na hora de vender, isso vem para o escritório depois e pode ser um problema para você administrar. Então você precisa ter um cara que seja um comercial ou uma funcionária comercial que seja muito certa e correta nesse ponto, dela realmente fazer a coisa certa para fechar um contrato. Claro, tem que ter um plano antes de orçamento, tudo mapeado, sim, mas mesmo assim eles acabam falando uma coisa, falando outra, que pode te trazer problema depois no atendimento, porque hoje em dia, se ele escreveu alguma coisa, a comissão guardou aquele print, aquilo lá já valeu de prova do que ele falou. Então a gente precisa ficar muito, muito atento a isso, porque isso tudo pode se virar contra a gente depois no atendimento dessa turma dentro de casa. Ah, ele não escreveu em contrato, mas ele escreveu no WhatsApp, ele documentou que ele ia talvez dar alguma coisa, um brinde, ou mudar um item pelo outro, e não escreveu em contrato, mas aquilo lá realmente vai valer se tiver qualquer situação de briga aí com a comissão de formatura. Então é importante a gente pensar em tudo isso e ter um roteiro muito claro desse mapeamento de equipe também. Quando eu falo aqui, dessa situação de persona, não é persona, é personalidade. Né? Quando eu falei aqui de DISC Enneagrama, será que você consegue fazer pelo menos um DISC? Hoje o DISC você consegue fazer por link gratuito. Você já consegue fazer. Claro, ele não é tão profundo dentro da personalidade, mas ele já te dá um norte de como é realmente a pessoa. Então, tem esse... Eu vou deixar abaixo aqui do nosso vídeo, eu vou deixar esse link do DISC, que tem já um link gratuito para você clicar lá e fazer. Então, você pode clicar abaixo do nosso vídeo aqui, já vai estar ali para você já clicar lá e fazer a personalidade. Já começa pela sua, depois você faz da sua equipe também, tá bom? E mais um detalhe também, quero que você faça o seguinte, clica no joinha aí se você está curtindo esse vídeo, ou clica no negativo também, não tem problema, o que você clicar está valendo para a gente entender o que você está pensando do nosso vídeo. Ou se não, também se inscreve no canal e clica no sininho também, porque vai ter vídeo toda semana para avisar você e deixar essa notificação lá no seu celular ou talvez no seu notebook, não sei por onde você acessa o YouTube, tá bom? Gente, tem uma pergunta que eu faço sempre, que é essa daqui, que é sobre navio, sobre âncora e sobre motor também. E essa pergunta eu quero fazer para você aqui agora que está me ouvindo. Vamos dizer que tem um mar muito grande, né? Esse mar muito grande tem lá um navio. E esse navio está à deriva, você está em cima desse navio. Tem duas peças nesse navio que eu, André Lopes, considero extremamente importantes. E muito importante para mim, inclusive. Uma delas é o motor e a outra é a âncora. Se eu falar para você qual dessas duas peças que você elimina, você joga fora, qual que é as peças que você elimina ou joga fora? É isso que eu queria que você respondesse para mim. Se vocês puderem responder abaixo do vídeo aqui, eu vou agradecer demais, que eu vou comentar lá o que eu penso realmente de acordo com essa resposta. Então, você está no navio, tem duas peças que eu, André Lopes, considero muito importantes. Uma delas é uma âncora e outra é um motor. Qual que realmente você elimina, joga fora e você não vai precisar mais? É isso que eu quero que você responda para a gente. Responda aqui embaixo que eu vou fazer um comentário sobre sua resposta e eu te contar o porquê que eu pergunto isso. Tá bom? Então, é importante essa pergunta aqui, eu sempre faço para algumas pessoas na entrevista. Mais uma pergunta que eu faço também, eu queria que também você pensasse agora, se você puder responder abaixo, ajudaria muito, porque eu vou comentar também o porquê que eu faço essa pergunta. Eu vou te falar agora. Existe uma lagoa muito grande na sua frente, você precisa atravessar essa lagoa. Essa que é a sua meta, atravessar essa lagoa. E aí, tem três peças na sua frente muito importantes que eu considero, tá? Uma delas é um bote salva-vidas, a outra um par de remos, a outra um colete salva-vidas. Então são três peças que eu considero extremamente importantes. O primeiro é um bote salva-vidas, o segundo é um par de remos e o terceiro é um colete salva-vidas. Você precisa atravessar, levando, conduzindo de uma maneira ou outra, você precisa levar somente duas peças e uma você vai deixar para trás. Qual das peças que você deixa para trás e qual que você leva contigo, ou usando, ou levando, que você chega com essas duas peças do lado de lá? Essa que é a grande situação. Qual das duas peças
que eu comentei com vocês que vocês vão levar e atravessar esse lago. Uma das peças, das 3, fica pro lado de cá. As peças são, só relembrando, é um bote salva-vidas, um colete salva-vidas e um par de remos. Você atravessa com 2 e deixa uma para trás. Responde aqui embaixo, por favor, nos comentários, que eu vou te dar o comentário final ali para te explicar o porquê disso, tá bom? Que pode talvez ajudar você e muito, tá bom? Então, é mais essa pergunta aí que eu faço nas entrevistas também. Depois, assim, quando a gente fala de dinâmica, a gente tem um documento hoje que tem mais de 500 dinâmicas, né? E essas 500 dinâmicas podem ajudar muito a gente. Inclusive, já me ajudou em reunião comercial, que a gente aplicou uma vez numa reunião comercial e foi sensacional. A comissão adorou assim, a dinâmica, porque eles foram participativos do começo, meio e fim na reunião por motivo dessa dinâmica. Isso pode ajudar muito, tá bom? Aqui eu escrevo job, o que é isso? É o job description. O que realmente esse comercial vai fazer, né? Como que vai ser? Eu uso o job description para ter o roteiro, para a gente conversar com ele sobre cada ponto do job description para ver se realmente ele teria problema com isso ou não, ele gosta, não tem problema, está super tranquilo. Como que é isso? Tá bom? O outro item é um checklist, que é o checklist. O que é o checklist? É realmente essa situação da gente fazer uma checagem em todos os pontos de contratação. Esses pontos de contratação que eu falo, que é desde a situação de veículo, se o veículo é dele, se não, enfim, tem uma série de itens em checklist que é importante você ter um checklist nesse momento da contratação para você bater ponto a ponto com ele lá, tá bom? E é isso aí. E depois quando a gente fala também de contratar, eu escrevo aqui a formatura. Você tem que entrar nos detalhes dentro dessa entrevista, que até alguns itens estão dentro do checklist também. Qual que é a situação? Perguntar para ele se ele tem problema com a noite, se ele pode ir para as festas, né? Se ele talvez não tenha uma esposa muito ciumenta, alguma coisa assim que pode interferir ele como comercial hoje. E eu te falo uma situação por experiência própria, já vivida. Tem comercial que possivelmente ele tem uma namorada ou tem uma esposa que ela é extremamente ciumenta e não deixa ele ir trabalhar. A gente vai falar, nossa, mas é o trabalho dele, ela é muito louca tal. Gente, pode acontecer de tudo entre um casal e a gente nunca sabe. E essa briga, essa situação pode interferir exatamente no colaborador que você está contratando e vai trazer para dentro de casa. Por isso que eu gosto que eu vou deixar isso muito, muito claro e é importante você ter esse ponto fino aí para você organizar isso. É importante saber até um pouco da vida dele, como que é, né? Se a esposa dele ou a namorada possivelmente não tem problema com isso, ele pode trabalhar à noite, ele pode ir nas festas de formatura, ele pode ir num pré-evento ou outro e não vai ter problema? Ok. Mas é importante você perguntar, é importante você saber exatamente desse detalhe também, tá bom? E assim, se ele pode fazer reunião noturna na faculdade também, não vai ter problema, entendeu? Todos esses detalhes é importante você conversar e você deixar muito claro isso na contratação, porque tudo isso pode virar um certo problema nessa situação aqui, tá bom? É isso aí, então a gente falou de desenhar a vaga, a gente falou de entrevista também e depois a gente vai falar de treinamento dessa equipe. Como que a gente vai treinamento de um comercial hoje, né? Eu só dei uma repassada aqui quando a gente fala de contratação de comercial e eu queria falar mais um ponto só, que eu escrevi aqui embaixo, ó, que é o comercial muito bom, é um comercial mediano e é um comercial ruim. Qual que é a grande situação? Comercial muito bom é aquele cidadão que vende, que controla a parte interna muito bem também, cuida dos documentos, ele é muito organizado e realmente tem esse gás de buscar realmente todo dia o nosso contrato lá fora, agarrar a comissão de formatura e fazer um trabalho excepcional. Esse é o cara que talvez você vai ter que aumentar o salário dele, vai ter que melhorar a posição dele na empresa, vai ter que realmente até investir um pouco em treinamento nele para que ele seja um parceiro ou até mesmo um sócio, enfim, alguma situação dessa dentro da empresa, tá? Transformar ele possivelmente em um gerente comercial é o que a maioria das vezes acontece dentro das empresas, que é um ótimo vendedor, ele se tornar um gerente comercial. Um grande problema, tá? É uma grande situação, um desafio que vocês têm, que eu vou comentar, não é problema não, mas é um desafio, que é a situação assim, nem sempre um ótimo vendedor, ele é um ótimo gestor de pessoas. Eu passei muito por isso, tá? Vamos dizer que eu era um ótimo vendedor e depois eu tive que gerir uma equipe, eu tive que cuidar do escritório inteiro, eu tive que gerir, eu passei uma
uma mudança aí gigantesca de crescimento entre treinamento, entre mentoria com várias pessoas para eu realmente aprender a fazer a coisa diferente, aprender a falar com pessoas, aprender a conduzir as pessoas para que a gente conseguisse um resultado muito bom. Tá bom? Então é importante você também ficar atento a isso. Tem hora que seu melhor vendedor, talvez ele não seja o melhor gerente para você, mas talvez seja uma pessoa que saiba lidar sim com pessoas e ele pode conduzir essa vaga com tranquilidade, tá? Um mediano, vamos dizer, um comercial mediano, ele seguindo o processo muito correto dentro da sua empresa, que seja um processo nosso, um processo que você já desenvolveu, ele vai conseguir, seguindo o processo, ele vai ter resultado também. Ele talvez não tenha aquela velocidade do cara que é muito, muito bom, mas ele vai conseguir resultado também e ele vai ser um comercial que vai te trazer números bons, tá bom? Então, ele possivelmente ficaria dentro da empresa. Só se chegar algum momento que a meta for muito agressiva e ele não alcançar, você tem que começar a rever esse conceito todo. E agora tem um comercial ruim, que em 30 dias, 60 dias, 90 dias não deu resultado. Cara, sinceramente, não perca tempo com ele. Demita esse cidadão agora, não perca tempo e vamos para a próxima. Já traz gente novo do seu banco de currículos para realmente fazer a coisa diferente, tá? Não perca tempo não. Então assim, a gente tem que perder muito tempo aqui, ó. Tanto desenhando a vaga, se organizando, tanto essa situação também de entrevista. E a entrevista também tem uma sequência de entrevista, tá? Que eu quero falar com você aqui. Eu geralmente fazia uma entrevista, 2 e 3, para ver se a gente não muda de ideia aqui. A primeira, o RH nosso fazia. A segunda era comigo, que era, eu era o sócio que cuidava realmente do comercial, eu fazia entrevista. Se essa pessoa passava por um terceiro item aqui, ó. 1, 2, 3. O terceiro item era um painel com o outro sócio ou até mesmo com outro gerente da empresa, para entender o que essa pessoa realmente é muito bom. Aí cada um faz uma pergunta, enfim, para entender, ver o que é a percepção que o meu sócio ou meus outros colaboradores gerentes teve dessa pessoa, tá bom? Então assim, eu sei que eu estou falando de uma situação aqui quando você tem mais número de pessoas. Agora, quando você é dono único, você tem condição de fazer pelo menos 1, 2 entrevistas, eu acho importante, porque você não se empolga e feche na primeira, deixa para uma segunda, reprograma as perguntas, reorganiza e chama para uma segunda entrevista, que seja depois de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias, mas para você se organizar. Sua cabeça vai mudar da primeira para a segunda, porque você vai fazer um entendimento dele e vai levar para a segunda reunião, para a segunda entrevista, que você vai mudar realmente as perguntas, vai usar um roteiro melhor, para não ter dúvidas mais se realmente é ele. E aí é importante também saber como que esse colaborador está no momento. Ele já está fazendo entrevista em outras empresas? Ele está participando de algum processo seletivo que ele já está num ponto final? Para entender também, para você não gastar muito tempo e energia com esse cidadão e ele chegar depois e falar para você, não, eu não posso. Você definir que vai ser ele fala, não, eu não posso porque a outra empresa ali já está me finalizando e eu vou ser contratado lá, ou já fechou lá na outra empresa também. Tá bom? Então é importante isso, a gente corre risco, sim, todo dia, mas é importante a gente validar isso também perguntando logo nessa primeira reunião aqui. Isso faz parte das perguntas do checklist, tá bom? Que a gente tem, que é vários e vários itens que dá para a gente fazer de perguntas. É importante você fazer seu próprio checklist para você entender todos esses detalhes e o formato que realmente você quer para trazer para dentro de casa. Então é isso. Então nós falamos de contratação de um comercial, a gente falando de desenhar a vaga, de perfil de DISC, de Enneagrama, que é personalidade, todos os detalhes da contratação para você abrir a vaga realmente, que é importante, e também esse processo de entrevista aqui para você trazer uma pessoa muito boa para fazer diferença, para somar na sua empresa, para realmente abraçar a causa do comercial e ir para cima com tudo e fazer a coisa acontecer. Tá bom? E dentro desse modelo aqui, tanto do perfil quanto essa situação também aqui, ó, de entrevistas, você vai conhecer muito bem a pessoa e você vai sentir, vai ter esse feeling, se a pessoa realmente, ele vai dar esse gás, vai dar aquela pegada firme assim para realmente fazer toda a situação aqui de comercial, vai ter faca nos dentes ou não. Mas é importante. Aí tem o comercial muito bom, tem o comercial mediano e o comercial ruim. Dando continuidade, a gente vai entrar agora em treinamento. O quanto que é importante você realmente treinar o seu colaborador passo a passo. Sabe por que eu comento isso? Porque eu já passei algumas situações com um colaborador. Lá no começo, lá em 2006, 2007, quando a gente começou o nosso negócio de eventos,
Já teve comercial lá atrás e a gente contratava o cidadão, né, e já botava a correr com a gente, fazer acontecer e tudo mais. E realmente comercial também, tá? Para buscar negócio, para fazer negócio tanto de pré-evento, a gente vendia cerveja também, a gente tinha bartender, a gente fazia várias coisas quando a gente começou lá atrás, até mesmo depois a gente montou a empresa de formatura, né? Então, a grande situação é o seguinte, a gente teve que aprender muito para a gente organizar um formato para que a gente tenha um processo organizado de contratação e também de treinamento para a gente ter essa pessoa. Então vamos lá, treinamento é esse item que a gente vai entrar agora. Quando você fez a entrevista, né? Você fez a entrevista, fez os processos lá de 3 etapas, você finalizou e contratou o cidadão. Você vai trazer ele, vai chegar o primeiro dia dentro da empresa, né? Então a gente vai fazer a primeira coisa, uma revisão de cargo realmente, né? O que ele ou ela vai fazer. Aqui você vai passar o Job Description, lembra que eu falei para vocês? Job Description, que é a lista realmente de itens do que ele vai fazer, de item a item, detalhe a detalhe, para ele relembrar o que você falou nas reuniões, na reunião de contratação e também a reunião de contratação e também o passo a passo que você comentou com ele. Então isso é muito importante, você passar todos esses itens com ele para deixar muito claro toda a situação. Depois disso, o próximo passo, você vai fazer uma integração. O que é uma integração? Geralmente, a gente monta uma apresentação para falar de todos os setores da empresa, como a empresa funciona, como os setores dela. Mesmo se você esteja começando, já tem uma apresentação para fazer da empresa, escrevendo ali qual que é o seu sonho realmente, como que você vai atingir o mercado de eventos, como que você vai chegar nos colégios ou chegar nas faculdades, como que você vai fazer essa abordagem. É importante ter um passo a passo ali já escrito para você fazer uma integração com ele. E aí, nessa integração, você já vai falar também, possivelmente, de toda a situação operacional de como você vai fazer, né? De quem cuida do escritório, quem não cuida, como que ele faz para fazer uma reunião noturna, como não, enfim, todos os detalhes da operação do escritório inteiro. É importante você fazer aqui uma integração para organizar toda essa situação, tá bom? Depois, você vai passar para o próximo item, que são os valores. O que são os valores? As comissões. Como que é feita as comissões, qual o percentual realmente referente a contrato, referente a adesão, de que maneira você paga, como que você não paga, como que é o controle. Se for uma planilha, faça o seguinte, já mostre a planilha para ele já vai ter isso na mão para ele também organizar e pelo menos colocar os dados ali. Ah não, André, é por sistema. Ok, não tem problema, mas pelo menos ele tem a planilha que ele já pode fazer e conferir os cálculos, ver se estão certos. Por quê? Você está dividindo a sua responsabilidade com ele. Então é muito importante porque são números que ele também vai fazer parte. Ele vai tentar vender um pouco mais caro, com uma taxa um pouco melhor, para ele trazer mais resultado para a empresa. Isso é normal. E aí com isso ele vai ganhar um pouco mais de dinheiro, que eu não sei exatamente como que é o seu modelo de pagamento de comissão, tá? Se quiser um dia eu posso até fazer um vídeo sobre isso, que eu tenho algumas opções para a gente passar para vocês de comissionamento. Então, isso daqui tem que estar muito claro e você tem que dividir isso com ele para ele também se responsabilizar em fazer esses cálculos todos. O salário dele, né, ou um salário ou uma ajuda de custo, enfim, você vai combinar com ele certinho. Se ele vai ser contratado CLT ou se ele vai ser contratado MEI, enfim, ou contrato temporário, da maneira que você achar melhor. E também os reembolsos. O que é reembolso? Nossa, possivelmente você vai pagar gasolina? Não. Você vai pagar pedágio? Não. Você vai pagar hotel? Enfim. Cada detalhe realmente dá para detalhar isso, dá para deixar uma planilha muito clara com todos os pontos do que você realmente vai fazer com esse colaborador, tá bom? Quando você fala de pagar realmente reembolso, possivelmente de um hotel, vamos dizer, aqui a gente pagava muito porque a gente viajava 300 km, 350 para fazer atendimento, ficava lá 3, 4 dias na cidade fazendo toda a região e as reuniões também. Então, a gente tinha um ticket, um valor de hotel. Isso para Minas Gerais e uma para o interior de São Paulo também. Então a gente tinha 2 modelos de valores taxados. Até naquele valor ele podia gastar. Se ele gastasse acima, ele pagaria do bolso. Se ele gastasse até aquele valor, ok, a empresa ia reembolsar ele. Tá bom? Então é importante você ter isso tudo muito claro. Estou falando de reembolso aqui porque é o meu modelo de negócio, tá? Como a gente sempre fez. Para ser mais tranquilo para o comercial também, para ele não falar, nossa, maravilha, eu vou lá ganhar 5 mil de comissão naquele contrato, mas eu fui
3 vezes lá, 4 vezes lá e gastei hotel, gastei gasolina, gastei alimentação, gastei toda a infraestrutura para eu sobreviver esses dias, né? Então é importante você pensar nisso para ver como que você pode remunerar ele, tá bom? Claro, tudo isso tem que estar no custo lá, nos cálculos dentro do budget, que é o orçamento da empresa, tem que estar tudo muito calculado. E a parte comercial tem que ter um orçamento só para a parte comercial. Por quê? O comercial geralmente gasta muito dinheiro, porque tem a situação de viagem, deslocamento, possivelmente pedágio, hotel, alimentação. Depois sentou com a comissão, pagou ali um agrado, enfim, pagou uma cerveja para a comissão, ou sentou, jantou com a comissão, almoçou com a comissão, enfim, tudo isso sai desse dinheiro que na verdade vamos dizer que é o dinheiro do marketing, do comercial. Então é importante vocês pensarem nisso, tá bom? Então, mas o reembolso é importante a gente calcular e deixar muito certo. Mais um item também é um contrato de confidencialidade. O que é confidencialidade? Confidencialidade é assim, por tudo que ele aprender ali, tudo que ele passar por ali, ele não pode sair falando os segredos, falando o método da empresa realmente de controlar tudo, tá? E depois um contrato também dos equipamentos. Vamos falar que você deixe celular ou deixe notebook, ou talvez data show com ele, né? Equipamentos e tal. Ou até mesmo um portfólio de álbum de formatura, por exemplo, que ele acaba sendo caro. Como que você faz isso? É importante ter um contrato com ele para esse contrato ficar muito organizado dentro de casa e ele saber que ele tem responsabilidade sobre os itens que ele pegou da empresa, tá bom? Então esses são os itens aqui de revisão do cargo e repasse em todos esses pontos aqui. E aí a gente já entra num outro item aqui que eu escrevo aqui, ó, conhecer a empresa. Conhecer a empresa, o que é? Você vai fazer uma apresentação também, até mesmo dentro dessa integração que pode ser. A gente vai falar de missão, de valores, de sonho, de toda a perspectiva da empresa. Como que a empresa realmente se coloca no mercado, como que a empresa atende o cliente, como que a empresa se enxerga realmente ela lá do outro lado, né? Do outro lado quer dizer, pelos clientes. Então é importante você ter isso muito claro. E aí você vai fazer vai passar em todas as áreas com ele também, do financeiro, administrativo, foto, imagem e tal, explicar todas as áreas da empresa como funciona, tá? As áreas você vai explicar detalhadamente para ele. Volto a dizer, se for uma empresa que você é uma única pessoa, ou 2 ou 3, você pelo menos tem que mostrar essa organização para ele desse formato todo. Que seja o job description, que seja a integração, que seja esse modelo de contratação aqui que você já tenha claro qual vai ser o reembolso, como vai ser, porque tudo isso já é um formato que a sua empresa tem e já consegue ter um norte de crescimento realmente. Até mesmo essa pessoa que você está trazendo, ele pode ser um colaborador para te ajudar a construir muito mais procedimentos internos para a coisa realmente acontecer, tá bom? Depois quando a gente fala também dos serviços, né? Todos os serviços, como que são os serviços da empresa, o que a empresa realmente faz? A empresa faz formatura, ela faz baile, ela faz festa, ela faz jogos ou faz foto e imagem, quer dizer, todos os itens é importante você saber e você explicar para ele todos os produtos que realmente ele vai comercializar, tudo que ele vai atender lá na rua. Então esse ponto também é importante. Quando a gente fala de sistema, como que vai ser o treinamento dele com a situação do sistema realmente? Como vai ser esse passo a passo? Qual tela que ele entra? Ele tem que fazer o procedimento completo do sistema, para ele se mergulhar nisso, para quando ele for vender, na verdade, para a comissão de formatura, ele fala, nossa empresa tem sim um sistema, está aqui a tela do sistema, funciona assim, funciona assado, enfim. Esse treinamento passo a passo é muito importante e cada dia dá mais confiança para o nosso colaborador. Essa confiança vai fazer ele ter um gás maior de venda, porque ele sabe como funcionam os procedimentos. Depois que ele assinar o contrato, para onde a comissão vai, para onde a comissão vai ter o acesso dentro do sistema e dentro da plataforma. Então o sistema também é muito importante, tá bom? Outro item é o CRM e relatório de atendimento. E isso é um item que eu até coloco e destaco bem sempre. Por quê? Porque o CRM e o relatório de atendimento, um ou outro, antigamente eu usava relatório de atendimento, agora eu uso tudo uso em cima de CRM. É importante a gente ter um CRM muito organizado? Sim, sem dúvida. Dá para usar no mesmo sistema? Gente, eu fico aí com o pé um pouco atrás, enfim, eu não gosto nem de citar muito essa situação, mas quando a gente fala CRM de vendas, eu acredito que seja melhor você ter um CRM único, que você controla tudo por ali,
e nesse CRM vai ter muito mais funcionalidades, ele é específico para vendas, é específico para você ter relatório de venda, para você ter detalhado a sinopse de contato do seu comercial com o cliente. Isso é importante, claro, tem que alimentar, né? Porque nada é mágico nesse mundo, nem sistema, nem CRM. Tem que alimentar ele, que se não alimentar, ele não vai ter informação lá dentro. Então, é importantíssimo também essa situação de CRM, relatório de atendimento. Você fazer um passo a passo com esse colaborador já para organizar isso com ele, tá bom? E esse treino aqui em campo, o que é? Geralmente os colaboradores, quando eu contratava, eu mesmo, André Lopes, que eu ia para campo e eu fazia todo a prospecção com eles. Prospecção, o primeiro contato, esse relacionamento já era comigo. E também as primeiras reuniões. A gente fazia também alguns treinamentos do seguinte: a gente fazia uma apresentação comercial para ele, dar o PowerPoint na mão dele, se ele mudar um detalhe ou outro, e ele faria novamente essa apresentação para a gente. Por quê? Isso era um alinhamento que a gente fazia nessa apresentação, que era um alinhamento de discurso, de prospecção, de apresentação da empresa, para todos os comerciais ter exatamente o mesmo discurso de apresentação da empresa. Que seja 2 minutos, que seja 3 minutos, mas todo mundo ter o mesmo alinhamento de discurso e o mesmo formato de organização das reuniões, para que não seja um vucu-vucu, cada um fazer de uma maneira. Nós precisamos criar um padrão para conseguir cada dia fechar mais contratos e ter um resultado. Então, essa história aqui, ó, de a gente fazer um alinhamento de toda a operação, que seja o discurso da empresa, que seja o modelo de prospecção, que seja também a apresentação da empresa, é excepcional ser feito sim, tá bom? É importante tudo isso daqui ser bem organizado. O treinamento em campo era comigo, para a gente prospectar 30 turmas num único dia, para ele já pegar o jeito da coisa andando aí. Já em prospecção eu vou falar sobre isso. Quando eu falo aqui, ó, de parceiros, o que é isso? É também explicar para ele detalhadamente como que é o atendimento do buffet, como que é o atendimento do bar, como que é o atendimento de cenografia, como que é os espaços de eventos. E depois, assim, eu já vou falar que geralmente o treinamento era 2 semanas, tá? A gente vai até o buffet com ele, para ele entender, para ele conhecer os cardápios, conhecer o buffet, para ele ter isso de vivência realmente. O bar também, a gente faz, numa das degustações que já está rodando no nosso fluxo, a gente encaixa ele também para ele lá fazer um treinamento do bar, para ele entender como funciona o bar, como funciona uma festa de formatura realmente. A cenografia, o que a cenografia pode fazer por nós, em questão de projeto, de layout, de situação assim, de um projeto completamente inovador para mudar a cara do evento e fazer um evento da maneira que o nosso cliente realmente deseja. E esse outro ponto aqui também, que são os espaços de eventos, tanto o pavilhão de eventos, enfim, todos os lugares que vai realizar os eventos da região que ele vai atuar, ele tem que conhecer detalhadamente o espaço de eventos, para ele vender isso com propriedade, para ele vender como se fosse dele, para ele vender como realmente ele conhece o procedimento completo, para ele realmente não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Um outro ponto que eu falo também sempre é as faculdades. Ele saber como funcionam as faculdades, né? Como que funciona o procedimento na faculdade. A faculdade faz colação de grau, faz colação oficial ou faz uma colação festiva e ela manda os professores para a festiva. Como que funciona isso? É importante a gente saber detalhadamente como funciona as faculdades para ele não chegar lá numa comissão de formatura e tomar um pedala logo cedo, né? Logo cedo. Por quê? Ele chega lá e ele fala, não, aqui nós vamos fazer uma colação festiva e tal. Não, pera um pouquinho. Aqui não pode ser feito colação festiva, é só colação oficial da faculdade, que já tem uma outra empresa que faz, que já é contratada. Pode acontecer isso? Sim. Então é importante você saber desses detalhes todos para você fazer a organização desse treinamento aqui, tá bom? E vocês viram lá atrás, na outra aula que eu passei, eu falei para vocês sobre o treinamento que é concorrentes, que ele precisa também olhar item a item, porque vamos falar que você já fez, né, o mapeamento dos concorrentes e você sabe exatamente quais são os pontos fortes e pontos fracos do concorrente. E é importante isso ter no relatório dele também, para ele entender e fazer esse mergulho dentro dos concorrentes, tanto nas mídias sociais, no site, enfim, ele saber de tudo e além disso você passar também a percepção que você tem dos concorrentes para ele, até mesmo aquela situação do grau de agressividade que os caras são no mercado e tudo mais, para ele entender e ele também já começar a desenhar as metas na cabeça dele de como ele vai fazer para agir, para lutar contra esses concorrentes, tá bom?
Gente, tudo que eu passei aqui para vocês, parceiros, conhecer, alinhamento, esse treinamento de concorrentes, revisão de cargo, tudo isso daqui, como que eu fazia geralmente? Eu desenhava uma planilha e essa planilha eu colocava lá, primeira semana, né? São 5 dias, vai fazer isso. Segunda semana, isso, com essa e essa pessoa. Para o treinamento aqui em 2 semanas, você fechar um treinamento completo com o cidadão, para ele saber exatamente tudo que ele tem que fazer e como ele vai fazer. Então isso é muito importante para você se organizar e deixar o seu colaborador o mais pronto possível para realmente enfrentar o mercado de trabalho. Tá? Então, esse formato também de organizar, logo quando ele chega, você já organiza um roteiro com ele das primeiras 2 semanas de trabalho, para ele saber exatamente como que vai ser dentro da empresa. Em cada momento ele passa para um setor, ou se não, você vai dar esse treinamento. E esses pontos todos, tanto de concorrentes, quanto conhecer, quanto o sistema, quanto alinhamento, quanto parceiros, tudo isso daqui precisa ser validado detalhadamente, ele precisa ir até o local, ele precisa conhecer, ele precisa fazer isso como realmente fosse um trabalho do zero, ele precisa conhecer tudo para ele conseguir ter consciência de como funciona e ele também ter essa vivência em todos esses pontos aqui. Se tiver festa de formatura para ele ir, melhor ainda. E eu sempre falo, qual que é o momento de contratar, André? Eu contratava muito em janeiro e fevereiro, por quê? Estava acontecendo as formaturas, eu botava ele para dentro de casa e aí ele já passava 2, 3 semanas indo nas festas de formatura, já treinava ele ali e as aulas começavam em fevereiro, março, né? E ele já começava todo o vapor dentro do comercial junto com a gente, tá bom? Então é uma data boa também para contratação. Ou se não, em junho também, porque nós temos geralmente festa de meio de ano em agosto, setembro ou agosto, então contrata em junho, que é a época de férias, você tem um pouquinho de tempo para você contratar e você já coloca o cidadão em agosto trabalhar na operação e já tem as festas também para treinamento. Se não tiver festa, não tem problema. Você entra, contrata, faz todos os procedimentos e, na verdade, vamos botar em mercado e vamos fechar contrato para depois a gente ter festa para mostrar para os próximos colaboradores. É isso que eu tenho para falar para vocês de treinamento. Tem que ser um passo a passo. E esse mapeamento aqui da planta do que ele vai fazer nas primeiras 2 semanas, de hora em hora, isso é importantíssimo para ele já enxergar um negócio assim de organização e um formato todo do que ele vai fazer e como que ele vai fazer, para ele entender tudo isso daqui por 2 semanas, para quando ele ir para o campo de batalha, ele saber realmente como que ele vai agir, da maneira que ele vai se comportar, como que ele realmente vai trazer um contrato para você. Fica a dica? Vamos para a prospecção a partir de agora? Ó, virando a página, já deixei anotado aqui, ó. Prospecção, exatamente isso que a gente vai fazer tudo agora, detalhadamente junto com você. Isso aí, vamos terminar essa situação aqui falando de prospecção. Vamos terminar esse vídeo falando de prospecção. E prospecção é um assunto que eu curto muito, já fiz várias lives, fiz vários vídeos, já deixei aqui no YouTube de como prospectar 30 turmas num único dia. E é exatamente esse assunto que a gente vai falar aqui. Vamos começar direto na parada, né? O que realmente fazer, como realmente fazer? A gente primeiro precisa organizar uma agenda, organizar público, faculdade, todos os cursos ou colégios estaduais, particulares que a gente vai fazer. Tem que ter um formato organizado aqui já e saber exatamente qual que é o cliente que eu vou buscar, qual que é a turma, qual que é o público que a gente vai atingir, né? E qual a faculdade também. Por quê? Para você fazer uma agenda, para você se organizar na questão de você, quando você sair para campo, você já sair determinado, saber onde você vai e tudo mais, tá bom? Eu vou falar aqui como se fosse sem pandemia e vou falar também na situação digital, tá? Então, vamos com calma que a gente vai fazer de passo a passo. Mas é importante, então, o que fazer é a gente organizar toda essa situação. Como realmente fazer, né? Tem a situação do tete a tete, fazer no ao vivo e a cores, como a gente sempre fez prospecção realmente, aí assim, eu falo que é a prospectar 30 turmas num único dia e depois eu falo também em prospectar através de mídias sociais. Tem como hoje? Sim, exatamente. Como que você faz para prospectar? Você faz o seguinte, ó, vou passar aqui direto no celular para você ver. Você vem, você abre seu Instagram, você clica aqui nessa lupinha, na lupa você vem e já clica aqui, ó, por exemplo, deixa eu clicar aqui, ó, vamos escrever PUCamp, por exemplo. PUCamp. Quando eu escrevo PUCamp aqui, ó, olha, já aparece a comissão de formatura MED PUCamp 57, por exemplo. Já apareceu a comissão de formatura aqui.
Eu não sei exatamente se estão fechados ou não, mas já está a comissão de formatura aqui, tá bom? Então assim, ó, qualquer turma que você deseje, ó, comissão de formatura, PUCamp, Liga das Atléticas, enfim, comissão MED PUCamp, FASECA PUCamp, já tem todo mundo aqui. Quer dizer, se você conseguir fazer essa pesquisa já pelo Instagram, você já consegue ter as informações aqui através de mídias sociais. Tem como prospectar 30 turmas, André, também? Sem dúvida nenhuma. Só um grande detalhe, a cada 40 que você acha e manda um direct, possivelmente uma te responda. Tá bom? Esse é o número que a gente fez porque a gente entrou em contato com muita gente, nem todo mundo responde imediatamente, responde ao longo do tempo. Mas então é importante você ter essa situação aqui, é um trabalho árduo, você encontrar de todas as faculdades, todos os cursos, encontrando uma a uma, para você realmente mandar um direct para eles, né? Seguir, mandar um direct para ver se você consegue uma resposta, tá bom? E outra situação também de como fazer é por indicação. Indicação também é importante, porque as turmas que você está negociando, eles podem dar o telefone, o contato de alguém da sala do ano anterior? Sim, isso já é um contato. E possivelmente as turmas que você já fechou também, eles podem te dar contato das turmas pós e antes? Eles podem te passar o contato, depende de como você vai fazer essa ação junto com eles, beleza? Então é importante também. Quando a gente vai fazer? Quando realmente fazer a situação de prospecção? A prospecção, quando a gente fala de mídias sociais, você pode fazer ela 24 horas por dia, não tem parada. A de indicação, claro, dentro dos horários comerciais, você vai mandar um WhatsApp e vai começar a conversar com a sua turma para ela indicar uma outra turma, né? E quando for ao vivo e a cores, quando voltar às aulas, e aí quando voltar às aulas, eu geralmente fazia de segunda até quinta-feira. Por que de segunda a quinta, André? Porque sexta-feira, geralmente, a galera está pensando em cerveja, em churrasco, em festa, e ele não quer saber realmente de prospecção. Então, é um ponto importante aí. Então, você foca de segunda a quinta, você tira a sexta-feira para se organizar no escritório. Perfeito? A gente tem que entender o mercado também, como funciona a faculdade, onde que são os blocos, onde que estão as salas e tal. É importante, se você é comercial e você vai focar numa faculdade, por exemplo, a PUCamp, por exemplo, a PUC São Paulo, ou enfim, qualquer faculdade que você for, é importante você saber onde estão os cursos de administração, de ciências contábeis, de marketing, de publicidade, enfim. Por quê? Para você ter um norte, para você não perder tempo. Quando você for lá, você já vai direto no bloco que você precisa para você encontrar a galera o mais rápido possível, tá bom? E também a situação de faculdades que não tem como entrar na faculdade. Como você vai fazer prospecção se não tem como você entrar? Hoje nós temos mídias sociais, temos essa situação que a gente acabou fazendo por motivo da situação toda de pandemia. E antes, como que você fazia? Você entrava de que maneira nas faculdades para fazer prospecção? Para você ter ideia, nós já chegamos a pagar mensalidade para os meninos lá dentro, né, para um aluno, para ele fazer prospecção para a gente. Inclusive, ele virou colaborador nosso e era um excelente comercial dessa faculdade. Ele fazia prospecção e já quase fechava o contrato, só deixava para o nosso comercial ir lá e rematar, realmente fechar o contrato com a turma. Então, assim, já chegamos até a pagar mensalidade para ele fazer. Então, esse detalhe de faculdade que não entra pode ser um desafio, mas, assim, nesse momento pandemia, você consegue através de mídias sociais, tá bom? Outra situação, é importante a gente ter todas as informações da faculdade. Lembra aquela situação que eu falei até em treinamento, que é saber se a faculdade faz colação de grau, festiva, oficial, se tem uma outra empresa que já tem oficial ou não, como funciona toda essa situação de informações da faculdade, para você ter o maior número de informações para você se organizar melhor, tá bom? Então isso é importante também. Quando a gente fala de 30 turmas em um único dia, como que é isso? Como que faz para fazer 30 turmas em um único dia? Eu tenho um vídeo lá no YouTube, né, que eu vou até mandar o link aqui embaixo para você clicar e assistir, que é a prospecção efetiva, né? Porque quando a gente gravou aquele vídeo, eu não tinha pandemia ainda. Então a gente ia lá e fazia realmente batendo na porta: oi, tudo bem? Meu nome é André Lopes. Tem comissão de formatura? Não, não tenho. Tem representante de sala? Tem, é o João. Ô João, pode falar comigo? E ali já começa uma situação de trabalho que a gente faz realmente com ele, né? Mas toda a situação de prospectar esse número de turmas aqui é o seguinte: você tem que ter um planejamento,
saber exatamente dentro do mapeamento como está a situação, quantas turmas estão fechadas e quantas estão abertas. Você focar nas abertas. Mas é importante também você ter os dados da fechada. Lembra bem, dentro de mapeamento eu falo bastante disso, que foi na aula anterior, é o primeiro episódio nosso que é falando de mapeamento. E aí, com o mapeamento, você consegue um plano bem organizado para saber exatamente as turmas que você tem que buscar, com quem você precisa falar para você trazer o contato. Se ele fechou, com quem, se ele fechou foto e imagem ou não, quantos alunos tem na sala, quantas salas tem daquele curso, enfim, todas essas informações para você organizar realmente, tá bom? E aí a prospecção é porta a porta, é corredor, e através de mídias sociais hoje, né, que é o grande X da questão. Quando a gente fala de dados, é esses dados que eu acabei de falar, que é quantas, por exemplo, administração, quantas salas tem de administração no matutino, quantas tem no noturno, quantos alunos tem em cada sala, qual o ano que eles concluem o curso, é de meio de ano ou de final de ano, né? Então, assim, essas informações são importantes e até mesmo se ele fechou contrato ou não, se fechou contrato de foto ou não, ou só de festa. Essas informações todas são importantes para a gente saber como que a gente vai atuar aqui quando a gente fala dos dados, né? E depois a próxima fase, o que é? Como que você vai fazer? Depois você tem o contato da turma, qual que é a próxima fase? Pegou o contato, toda essa informação tem que ir para o CRM e para o mapeamento de quem já fechou vai para o mapeamento. Quem não fechou, CRM, que está aberto. CRM é o controle da próxima etapa, que já é a etapa aqui, ó, número 2, vamos falar a segunda, que é o momento já de fazer reunião, o momento de você já começar a interagir e ser o facilitador com a comissão de formatura. Esse é um grande ponto, eu sempre trabalhei dessa forma e a maioria das turmas, das empresas grandes que trabalham com essas turmas de um poder aquisitivo melhor, sempre o comercial ele já é o facilitador. O que é o facilitador? É o cara que tem o telefone do contato do churrasco, da cerveja, consegue bebida consignada, enfim, consegue ajudar de várias maneiras para chegar mais perto da comissão de formatura. Tá bom? Eu acho que é isso da prospecção, eu tenho muita aula de prospecção, eu vou colocar o link do vídeo de como prospectar 30 turmas aqui embaixo, que vai te ajudar muito. E os principais erros quando a gente fala em prospecção? Gente, olha aqui, ó, esperar o telefone na empresa tocar ou alguém entrar em contato por e-mail para depois você ir atrás deles. Atender quem te chama. Por que, André, atender quem me chama? Sim. É um erro? É. Por quê? Por que você já não mapeou? Você não chegou até nesse cliente antes que ele pensasse em você? Por que você não fez isso? Entendeu? Então isso, para mim, para o meu modelo de negócio, realmente sempre foi um erro. Outra coisa, você não ter um mapeamento muito claro, você não ter certeza do público, você não ter um plano estratégico para mapeamento. E outra situação de outra cidade que eu escrevi aqui também, o que é? É você ir fazer uma reunião em outra cidade, possivelmente 50, 100 quilômetros, vai lá, faz reunião e volta embora e não falou com as outras comissões da faculdade, você não pediu contato antes para a comissão de formatura que já está te levando lá, né? Te chamou para você ir lá, você não pediu o contato deles para fazer mais reunião. Por quê? Vai daqui lá e volta, gasta gasolina, gasta pedágio, enfim, e não fez 2 reuniões, 3 reuniões, não passou o dia lá aproveitando o melhor tempo. Tá bom? Então é importante a gente ter tudo isso muito claro. Eu falo que isso aqui são os erros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 erros principais dentro de prospecção que você não pode cometer e tem que consertar toda a estratégia. E muito parte da estratégia, ela está onde? Ela está no mapeamento. No mapeamento a gente tem todas as informações das turmas, das faculdades, dos cursos que a gente precisa realmente buscar, que vai trazer resultado pra gente, tá bom? Ô, gente, faz o seguinte, a gente está finalizando, faz o seguinte, já clica no joinha aqui, ou se não, se você não gostou, clica no negativo, não tem problema, e faz o seguinte também, se inscreve no nosso canal, se você não inscreveu ainda, que vai ter mais vídeo, ou clica no sininho também para você ser notificado quando tiver vídeo novo. É isso aí, faça comentário abaixo, responda as perguntas lá do navio e também da lagoa, que eu vou te responder abaixo e comentar por que eu pergunto exatamente daquilo lá e o que faz eu enxergar como é o colaborador quando ele responde uma coisa ou outra. Eu vou te explicar exatamente isso. É isso aí, faz parte, se inscreve no canal, tamo junto e vamos pro terceiro vídeo. Quinta-feira, na próxima semana, tem um próximo vídeo que vai arrebentar a boca do balão, tem mais informação, são os 15 pilares completos do comercial para você detalhado. Tamo junto, valeu!